ir lá para o Jamboard. Provavelmente vocês estão visualizando o Jamboard aí, né? Sim. Sim, professor. Vou compartilhar também. Se vocês quiserem participar e puderem participar, ótimo. Está compartilhando aí? Colocá-los como editor também. Beleza. Aí vocês conseguem escrever se eu pedir alguma coisa, tá bom? Se vocês quiserem entrar na sala, no quadro aqui, escrever alguma coisa para tirar dúvida, fiquem à vontade. Beleza? Ô, professor, mas você não tem que mandar o link aqui no chat, não? Não foi para ir automaticamente, não? Não. Eita. Então, peraí. Agora foi. Beleza, galera. Bom, nossa aula de hoje Professor, foi. o acesso está negado. Tá dando acesso negado. Que doideira. Eu acho que você tem que liberar para todo mundo ver. Peraí. Será? Esse mudou. Opa, agora Pronto, sim. mudou. Beleza. Deixa eu ver quem está tocando a campainha para entrar. Show de bola. Bacana. Então, gente, boa tarde. Nossa aula de hoje, a gente vai relacionar, e prestem bem atenção nos tópicos que eu vou frisar para vocês. Muito importante a gente falar de NOx, muito importante a gente correlacionar NOx, principalmente com esses dois grupos da tabela, mas não só, vou citar outros exemplos aqui da meiuca da tabela, principalmente da meiuca, porque são os óxidos mais comercializados, vamos dizer assim, comercialmente mais importantes, tá? E nós vamos estabelecer a relação do fato do NOx, do ligante do oxigênio, com o caráter que o óxido assume. Que é fundamental. Que pode ser de dois tipos. O caráter pode ser ácido ou básico. Ok? Então vamos lá. Veja, vou pegar o exemplo do sódio com oxigênio. Tá? Vamos ligar esses dois elementos aqui. Esses dois átomos, perdão. O sódio é do grupo 1A, está nesse grupo aqui, dessa fileira aqui. Nessa posição aqui. Então, ele tem um elétron de valência, o oxigênio tem 6 elétrons de valência, o oxigênio está cá, nesse grupo aqui, encabeçando aqui essa fileira. Perfeito? Acho que eu apertei um botão errado ali, apagou esse negócio aqui. Isso.
Então, ele tem 6 elétrons de valência, eu coloquei os 6 aqui, certo? Quando você vai fazer a ligação entre sódio e oxigênio, vai ser uma ligação iônica. E como é do conhecimento de vocês, a ligação iônica, na ligação iônica, o metal doa os elétrons para o ametal. Fazendo dessa forma, o sódio vai ter como doar um elétron, só que o oxigênio precisa de 2 elétrons, porque ele tem, na sua distribuição, espaço para 2 elétrons nesse subnível. E para ele ter a configuração de gás nobre, similar a um gás nobre, e seguir a teoria do octeto, ele tem que receber 2 elétrons. Então, ele demanda 2 átomos de sódio ligando a ele. Então, assim, o composto formado demandará 2 átomos de sódio. Então, o sódio doa um elétron, o outro átomo de sódio doa outro elétron. Quando o sódio doa esse elétron, ele assimila a carga positiva mais 1, porque ele perde esse elétron e ele passa a ter um próton a mais, formando um cátion sódio, que vai ter a configuração de gás nobre, igualmente ao íon de oxigênio, íon 2- de oxigênio. Contudo, o íon oxigênio ele vai ter um raio iônico muito maior do que o Na+, o cátion sódio. Por quê? Porque o cátion sódio ele vai passar a ter mais prótons do que elétrons. Então, a atração aqui para com esses elétrons aumenta, enquanto a atração aqui para com esses elétrons vai diminuir, porque eu passo a ter 2 elétrons a mais. Então, tendo 8 prótons, 8 cargas positivas no núcleo, esse raio iônico tende a ser muito maior do que esse raio iônico aqui. Certo? Bom, essas cargas geradas, elas vão acabar por gerar atração entre os 2 tipos de íons gerados, formando o que a gente conhece como composto iônico. Então, aqui a gente tem um composto iônico entre metal e ametal, cuja fórmula é Na2O. Certo? Bom, o Na2O, ou melhor, no Na2O, o NOx do sódio é mais 1 e o NOx do oxigênio é menos 2. Reparem que essa carga é exatamente o NOx. Ou seja, o que é o NOx? O NOx é a carga recebida ou assimilada por um átomo quando este realiza uma ligação química com um átomo de natureza diferente da dele. E se a natureza for igual, professor? Se os 2 átomos iguais se ligarem, o NOx será 0, justamente porque os 2 átomos, nenhum deles puxa a nuvem eletrônica para si. Certo? Lembrando que aqui eu estou dando exemplo de ligação iônica, aqui eu estou dando exemplo de ligação covalente. Tem carga nas duas. Ok? Vamos a outro exemplo aqui. Outro óxido iônico. O cálcio, ele tem 2 elétrons de valência. Esses 2 aqui. Da última camada. Ele vai ter que doar esses 2 elétrons para assimilar a configuração de gás nobre. Está vendo aqui? Então, doando esses 2 elétrons, pelo mesmo motivo, o oxigênio vai ter que receber 2 elétrons, porque ele tem essa configuração, e recebendo 2 elétrons, ele assimila a configuração de gás nobre. Só que aí eu pergunto para vocês, qual dos 2 íons vai ter raio maior? Obviamente, o íon negativo. Professor, estranho isso? Não, não é estranho. Porque passa a ter mais elétrons do que prótons. Então, a espécie química, ela dilata em função de ter 2 elétrons a mais para dar conta que eu tenho 10 elétrons aqui no total e eu tenho apenas 8 prótons para dar conta dos 10. Aqui não. Aqui eu tenho 20 prótons e eu passo a ter 18 elétrons. Ou seja, a atração nuclear é muito mais forte aqui nesse cátion do que nesse ânion.
certo? Bom, a carga gerada pelo cátion vai gerar atração para com a carga gerada no ânion. E aí nós teremos uma ligação química iônica novamente. A estequiometria, ou seja, a proporção de cálcio para oxigênio nesse composto, vai ser diferente do anterior. No anterior, precisamos de 2 sódios para cada oxigênio. Nesse, nós precisamos apenas de 1 cálcio para oxigênio. O que vocês observam? Mudou a família, mudou a formulação do composto óxido gerado. Correto? Vamos só ver um exemplo agora de composto com ligação covalente, porque ligação iônica está fácil a gente entender a geração de carga. Perfeito. Na ligação covalente, ao invés de ocorrerem doação de elétrons, ocorre compartilhamento de elétrons. Então, o que acaba definindo é a diferença de eletronegatividade. E como é que eu vejo essa diferença de eletronegatividade, professor? Aí você vê pela tabela. Essa foi uma tabela que eu consegui, para que vocês visualizem com mais facilidade. Eu vou ampliar o zoom aqui, para que vocês vejam, por exemplo, que o átomo de cloro, ele tem uma eletronegatividade, não sei se vocês estão conseguindo visualizar aqui, ó. Vou aumentar mais. E agora está pequenininho, hein? Vamos ver se eu consigo descer. Subir um pouquinho. 3,16. Lembrando que no sistema norte-americano, o ponto substitui a vírgula. Ok? A eletronegatividade do cloro, 3,16. Como é que você sabe, professor? Aqui, a gente tem um elemento de modelo aqui mostrando a eletronegatividade. Então, sempre você tem que observar na tabela quais são os parâmetros que estão sendo mostrados em cada númerozinho desse pela legenda. Obviamente que aqui está em inglês, né? Você vai consultar uma tabela em português no ensino médio. Né? Eu vou disponibilizar essa tabela para vocês. Não essa em inglês, mas uma em português. Se vocês quiserem em inglês também, eu disponibilizo. Lembrando que o inglês é muito importante. Se vocês puderem adiantar e fazer, será ótimo. Olha o metal, como é que tem eletronegatividade baixinha. 0,93, 1,31, o cálcio 1, o potássio 0,82. Olha o elemento menos eletronegativo da tabela, que é o frâncio, está lá embaixo, que, portanto, tem facilidade de doar elétrons. Olha como é que a eletronegatividade dele é bem inferior àquela do elemento mais eletronegativo da tabela, que é a do flúor. Olha aqui a do flúor, 3,98. Qual é o elemento mais eletronegativo da tabela? Flúor. O segundo, professor, oxigênio. O terceiro, cloro. E o quarto, professor, nitrogênio. É importante vocês memorizarem isso. Professor, o que são essas cargas que aparecem aí nesse modelinho aqui? São os estados de oxidação possíveis para o elemento. Tá? Ô, professor, Mano, eletroafinidade e eletronegatividade são coisas diferentes, né? são coisas diferentes. Eu vou te dar um exemplo para você entender e a turma entender também como é diferente. O exemplo é bem simples. Quem é o elemento mais eletronegativo da tabela? Você acabou de ver comigo que é o flúor, ok? Quem estava falando? Maria. Ei, Maria. O elemento mais eletronegativo da tabela é o flúor. Quem é o elemento de eletroafinidade maior da tabela? Não tem eletroafinidade aqui, tá? Em números, em valores. Eu vou ter que te informar. Quem é o elemento de maior eletroafinidade da tabela? Sabe quem é? É o cloro.
Mas tem alguma ordem ou é tipo... Olha só, a eletronegatividade ela se aplica quando o elemento já fez a ligação química. Então, por exemplo, você já tem um composto formado, quem é que leva a vantagem em puxar a nuvem de elétrons para si? Aí você consulta a eletronegatividade. A eletroafinidade é uma propriedade periódica que avalia quem é o átomo que vai reagir antes do outro. Então, por exemplo, se eu tivesse, vou dar um exemplo que creio que vai facilitar bastante o entendimento de vocês. Tomara que eu seja certeiro nesse ponto. Vamos supor que eu tivesse um sistema fechado, que eu pusesse aqui gás flúor, gás cloro, tá bom? E eu coloco aqui para você gás hidrogênio. Depois de 30 minutos, nas condições ideais de reação, eu observo novamente o que aconteceu. E aí, vamos supor que eu consiga desenhar a mesma câmara fechada aqui. Ela não está isolada, não. Está fechada, só não deixa vazamento de gás acontecer. Tá bom? Então, eu vou passar a ter... Aí, isso depois de 30 minutos. Aí eu deixo passar mais 1 hora. Depois de 1 hora, o panorama muda um pouco. Na mesma câmara. Eu esqueci de colocar o hidrogênio aqui também. Já tem hidrogênio. O que vocês estão entendendo que aconteceu em 30 minutos aqui? Quem reagiu primeiro? O cloro? O cloro. Por quê? Porque ele tem maior eletroafinidade. Então, a eletroafinidade está relacionada com o quê? Com a cinética de reação, com a velocidade de reação. Depois de 1 hora, o que aconteceu? Provavelmente. As ligações de HCl foram rompidas, algumas, e deram origem a um ácido fluorídrico. Ok? Vocês estão vendo mais HF aqui no meio, estão vendo? Sim. O que eu quis dizer para vocês? As ligações de ácido fluorídrico são mais estáveis do que do ácido clorídrico. Isso quer dizer que o fato do flúor ser mais eletronegativo, ele forma ligações químicas mais estáveis. Por quê? Porque ele puxa para si a nuvem eletrônica. E isso dificulta a liberação de hidrogênio para formar substância com outro composto. Ou seja, esse composto é mais estável do que o HCl. E isso acontece por quê, professor? Porque a eletroafinidade está ligada à cinética de reação, enquanto a eletronegatividade está ligada à formação de ligações estáveis. Deu para entender a diferença? Deu. Então, você não pode afirmar que as duas propriedades são iguais. Por isso que existe essa grande diferença. Olha, gente, essa é uma pergunta que muito inteligente da colega que fez, tá? E que poucos professores respondem, se lembram de falar para os seus alunos. Que é muito importante estar frisando para vocês. Não é uma simples questão de modismo ou
charme, a química está mostrando para você duas propriedades que aparentemente parecem ser iguais. Elas não são iguais, por isso que elas são tratadas diferentemente. Entendido, pessoal? Alguma pergunta? Não, ficou claro. Nenhuma. Perfeito. Então vamos lá. Continuando, então, o que acontece? Aqui, depois que a ligação química é feita, a propriedade que a gente usa para definir o NOx é a eletronegatividade, certo? Então, por isso, a propriedade mais importante em termos de NOx é a eletronegatividade. Ela vai ser a propriedade mais importante também em termos de avaliação de polaridade de molécula. Ela também vai ser importante para prever que tipo de interação duas moléculas ou mais farão entre si. Então, a eletronegatividade acaba sendo a propriedade química periódica mais importante que você estudou. Tá certo? Muito do raio atômico. Então, o raio atômico não deixa de ser importante. Mas, em termos de sapiência, em termos de você ter conhecimento para você, é muito importante você lembrar que a ordem crescente de eletronegatividade, quem é o primeiro? Flúor. Quem é o segundo? Oxigênio. Quem é o terceiro? Cloro. Quem é o quarto? Nitrogênio. Não se esqueçam disso. Esses quatro aqui são decisivos. Nessa molécula aqui, por exemplo, quando eu ligo cloro com oxigênio, eu estou ligando dois ametais, certo? E a ligação é covalente. Olha o que acontece. A nuvem eletrônica ela vai ser deslocada para o oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o cloro. Eu mato a cobra e mostro o pau. Não é da boca para fora, não. Vou aumentar essa resolução aqui para provar isso para vocês. Os dois estão aqui, ó. Cloro. Oxigênio 3,44, cloro 3,16. Então, quando a gente vai avaliar as cargas aqui, a gente, na verdade, vê quantos elétrons o cloro está compartilhando com o oxigênio. Da parte do cloro, apenas um. Então, esse elétron do oxigênio, do cloro, perdão, se desloca para o oxigênio. Da mesma forma, esse elétron do cloro aqui se desloca para o oxigênio. O que vai acontecer? O oxigênio acaba assimilando a mesma carga que você viu no composto iônico lá. Mas, obviamente, essa carga aqui é muito mais forte do que essa carga aqui. Mas, para efeito didático, a gente considera as cargas iguais. Professor, a carga do cloro, então, vai ser mais um? Vai. Então, o NOx do cloro, nesse composto Cl2O, vai ser mais um. E o NOx do oxigênio? Menos 2. Professor, o NOx do oxigênio sempre é menos 2, então? Não, senhor. Não, senhora. Determinados óxidos você vai identificar pelo NOx do oxigênio. E até o fato de ser óxido ou não, você vai poder identificar pelo NOx do oxigênio. Então, vejamos o exemplo dos peróxidos. O peróxido mais importante é o peróxido de hidrogênio. As meninas gostam de usar o peróxido de hidrogênio para clarear os pelos e os cabelos. Os meninos também, né? Mais os cabelos. E aí, o que acontece? Ele oxida os pelos e cabelos e deixa esses pelos e cabelos louros. Professor, isso é bom? Pode queimar a pele, pode queimar o couro cabeludo, tá? Vai sentir alguma coceira no couro cabeludo? Vai. Isso é o que, professor? Isso é feito do peróxido de hidrogênio, feito do oxigenado.
Então ela é Professor, corrosiva? Oi? mas no caso, esse peróxido de hidrogênio, né, que usa para descolorir, Sim. ele é tipo só ele ou ele tem outros químicos adicionados assim nos cosméticos? Ele não age sozinho, não, mas ele é o principal. Ele quebra estruturas de ligação química para que o pigmento que esteja associado a ele consiga atuar. Então, pode ser que ele esteja atuando junto com outra substância química. Qual a consequência disso? Ele deixa os cabelos quebradiços. Então, é bom você observar que depois de um colorante, tem um hidratante. Para quê? Para estimular que o cabelo fique liso, porque ele a proteína dele vai ficar quebradiça. O cabelo é proteína, né? Entendido? Sim. Bom, então, nesse caso aqui dos peróxidos, olha o que acontece. Os dois oxigênios estão ligados entre si. Se você observar, a eletronegatividade entre os dois é igual. Então, nenhum deles vai puxar esse par de elétrons aqui para um dos dois. Então, entre os dois não há atribuição de carga. Ocorre, no entanto, que os hidrogênios ligados a eles são menos eletronegativos do que os oxigênios. Então, esses elétrons dos hidrogênios se aproximam deles. Então, o que acontece? Os hidrogênios ficam positivo mais um, cada um deles, e como cada um dos hidrogênios é ligado a cada um dos oxigênios, cada um dos oxigênios é menos um. Professor, por que você fez uma estrutura assim invertida? Para que você veja que no espaço, para ter menor, vamos dizer assim, impedimento estérico, porque essas cargas aqui, elas interagem entre si. Então, a molécula tende a assumir uma estrutura para ter menor repulsão possível dentro dela, para ela poder existir com maior estabilidade. Ok? Então, isso, de fato, essa de fato é a estrutura do peróxido de hidrogênio. Qual a grande aplicação do peróxido de hidrogênio da oxigenada, professor? Bom, em grandes volumes, em grandes concentrações, ela é utilizada para clareamento de papel. Da celulose. O clareamento da celulose é feito a partir do peróxido de hidrogênio. Tá? Só tem esse peróxido, professor? Não. Os peróxidos principais são da família 1A e 2A. Mas sempre você vai ter a ponte peroxídica. Ou seja, o oxigênio sempre vai ter carga menos 1. Então, a característica principal dos peróxidos vai ser essa. O oxigênio sempre apresenta carga menos 1. Eu acho que eu coloquei alguns outros exemplos aqui. Deixa eu ver lá na frente. Aqui. Observe que aqui sempre tem 2 oxigênios na formulação, porque eu tenho que ter a ponte peroxídica. Está vendo aqui? Aqui o peróxido é iônico, porque faz ligações iônicas. Ah, professor, mas tem ligação covalente. Tudo bem, mas se fizer uma iônica, o composto passa a ser iônico. Então, os 2 oxigênios continuam sendo menos 1, e os 2 sódios, carga mais 1. Então, fica fácil você identificar que o oxigênio é menos 1, porque vai ter 2 sódios na fórmula, e o sódio tem NOx fixo mais 1. Sempre. Então, fica fácil você identificar que o oxigênio é menos 1 aqui. Então, na fórmula do peróxido, vai ter sempre 2 oxigênios aqui. E quando tiver elemento da 2A, observa aqui que o cálcio continua sendo mais 2, mas o oxigênio continua sendo menos 1. Entendido? Esse é outro peróxido iônico. Tá bom? Qual o nome desse composto? Peróxido de sódio. Esse aqui, peróxido de cálcio. Os peróxidos que existem, 1A, 2A e de hidrogênio. O mais importante é o de hidrogênio. Economicamente, ele é muito utilizado. Bom, afinal de contas, professor, por que você está dando tanta ênfase a NOx? Bom, não é à toa, né? Veja, os óxidos metálicos com NOx mais 1, mais 2 e mais 3, sempre que você tiver óxido metálico com NOx mais 1, mais 2 e mais 3, eles serão óxidos com caráter básico. Então, eles serão óxidos básicos. E serão sólidos, porque todos serão iônicos.
Por um motivo muito simples. Se eles têm NOx mais 1, mais 2, 1, mais 3, eles vão ser originados a partir de metais ligados a metais, onde vai acontecer doação de elétrons. Então vão ser óxidos iônicos. E os compostos iônicos são sólidos, são feitos a partir de ligações iônicas que são extremamente fortes. Então veja, os óxidos básicos são óxidos sólidos, predominantemente. Então olha aqui, FeO, reagindo esse cara com água, vai dar a base. Como é que você vai saber qual é a base? Ora, você sabe a carga do ferro aqui, que é mais 2. Por quê, professor? Porque o oxigênio é menos 2. Então o ferro é mais 2. Ferro sendo mais 2, você sabe que a hidroxila das bases é sempre menos 1. Na hora que você for formar o composto, você vai precisar de 2 espécies químicas negativas dessa para neutralizar toda a carga positiva que você tem aqui. Então a fórmula tende a ser essa aqui, que é exatamente o que eu coloquei aqui embaixo. Aí você verifica se está balanceada. Aí você verifica e confirma que ela realmente está balanceada. Vou até colocar em azul para enfatizar. Vou colocar os coeficientes em azul. Coeficientes numéricos. Vou apagar o preto aqui e colocar em azul. 1, 1 e 1. A mesma coisa acontece com o óxido de zinco. NOx fixo mais 2. Qual vai ser o hidróxido formado, professor? Hidróxido de zinco. Qual vai ser a fórmula? ZnOH2. Pelo mesmo motivo que foi formado aqui. Qual vai ser a estequiometria? 1, 1 e 1. Professor, pega um óxido diferente aí. Beleza, vamos lá. Que você vai ter que se preocupar com balanceamento. Beleza. Qual é o NOx do sódio aqui? Aquele não é peróxido, não tem 2 aqui. Então veja, olha o NOx aqui do metal influenciando. O Na vai ser mais 1 e vai ter que ter hidroxila, porque vai formar uma base. A hidroxila é menos 1, então neutraliza. Menos 1 com mais 1, a fórmula é o quê? NaOH. Aí você vai ter que verificar se está balanceado. Você começa pelos metais. Ora, 1 vezes 2 dá 2. Eu não tenho 2 aqui. Eu tenho que colocar um 2 aqui. Eu não posso colocar o 2 aqui, porque eu vou alterar essa estequiometria aqui, essa proporção de 1 para 1 aqui na fórmula. Agora, note que ele vai estar balanceado. Então, tem 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. 2 oxigênios, que aqui tem umzinho, né? 2 oxigênios. Então, qual é a estequiometria dessa reação de formação do hidróxido de sódio a partir do óxido de sódio? 1, 1 e 2. Alguma pergunta? Mas No caso, o produto vai ser só NaOH? Só. Não vai ter Só. esse 2, né? Porque... Não, esse 2 aqui faz parte da reação. É o balanceamento. A reação completa tem que ter o balanceamento. Só que o balanceamento você deixa para fazer por último. Quer que eu faça outra reação para você ver? Quero. Então vamos lá. Vamos pegar outro óxido de ferro, agora com ele mais 3. Então, Fe2O3. Ele, mais uma vez, ele é um óxido básico. Por quê? Tem que ser um óxido de metal, de inox mais 1, mais 2 e mais 3. Ó, mais água. Vai dar o quê? Uma base. É uma reação de adição. Então, o ferro aqui vai formar com a hidroxila uma base. Qual a carga do ferro, nesse caso? 3 mais. Qual a carga da hidroxila? Menos 1. Quantas hidroxilas eu vou precisar? Quem foi que fez a pergunta? Maria Eduarda.
Ei, Maria Eduarda, quantas hidroxilas eu vou precisar então, minha querida? Eu acho que 2, né? Olha aqui a carga. Mas a carga do oxigênio não é 2? Ótima pergunta, Maria Eduarda. Sabia que tinha uma dúvida a mais. Pô. O oxigênio é -2, o hidrogênio é quanto? +1. Por que a carga da hidroxila é -1? Soma. Sobra quanto? Ah, tá. Então, quando eu falo em hidroxila, eu falo da espécie química OH. Entendeu? Que é formada Entendi. pelo íon oxigênio e pelo íon cátion hidrogênio. Juntos. Tá bom? Tá bom, agora eu entendi. Vamos voltar lá então. E eu vou te perguntar qual vai ser a fórmula do hidróxido formado. Qual a carga do ferro aqui, né? +3? Quantas hidroxilas eu vou precisar, então? De 3? Isso. Aí você cerca por parênteses, só a hidroxila, e coloca o 3 do lado de fora aqui. E essas cargas aqui se anulam. Professor, a equação está balanceada? Provavelmente não. Vamos balancear agora. Mas, Eduardo, vou apagar as cargas, hein? Ó, para não confundir, tá bom? Vou apagar as cargas aqui. Agora nós vamos balancear os átomos. Vamos fazer o balanço de massa. Vamos aplicar a lei de Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Vamos começar sempre pelos metais. O balanceamento começa sempre pelos metais. Aonde o ferro é maior? Aqui nos reagentes. Quantos átomos de ferro tem aqui nos reagentes? 2. Quantos tem aqui? Aqui só tem 1. Então eu tenho que ter um número aqui que multiplicado por 1 dá 2. Coloco 2 aqui. Beleza, o ferro está balanceado. Vamos agora para o hidrogênio. O oxigênio sempre fica por último. Quantos hidrogênios tem aqui? 2 vezes 3, 6. Aqui tem umzinho fantasma aqui embaixo. 6 vezes 1. Então, eu vou repetir. 2 vezes 3, 6. Vezes 1, 6. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2. Qual o número multiplicado por 2 dá 6? Aí eu venho aqui e coloco 3. Pode observar que o oxigênio vai estar balanceado. Vamos verificar? 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. 3 daqui com 3 daqui, 6. 2 vezes 3, 6. Vezes 1, 6. Entendido, pessoal? Entendi. Quais são os coeficientes de balanceamento dessa equação? 1, 3 e 2. Ou seja, eu posso dizer que a proporção entre reagentes e produto nessa reação é 1 para 3 para 2, onde os 2 pontos significam proporção. Isso vai ser importante na estequiometria, cálculo estequiométrico mais na frente. Qual é a proporção aqui, pessoal? 1 para 1 para 1. Qual é a proporção aqui? 1 para 1 para 1. Qual é a proporção aqui embaixo? 1 para 1 para 2. Que tipo de reação é essa, onde você tem 2 reagentes e um produto apenas? Reação de adição. Ou síntese. Alguma outra pergunta? Como é que eu identifico o óxido básico? São óxidos metálicos, onde o NOx do ligante do oxigênio tem que ser quanto? +1, +2 ou +3. Vai errar para classificar os óxidos básicos? Não mais, professor, vou estudar. Perfeito. Vamos ver os exemplos dos óxidos ácidos. Óxidos ácidos. Bom, são os ditos anidridos. Os óxidos ácidos são os óxidos de ametais, exceto os neutros, e de metais de NOx, +5, +6 e +7. Pô, professor, também tem óxido metálico que é ácido? Infelizmente tem. Então, esse grupo de óxidos vai dar um pouco mais de trabalho para você classificar.
Beleza, mas vamos lembrar os nêutrons aqui para você não esquecer. Os nêutrons são fáceis, você tem que decorar. Decore-os. Aí alguém pergunta para mim, professor, se eles são nêutrons, por que eu li outro dia no jornal, ouvi no jornal, que esse óxido aqui matou um casal de namorados que estava sumido do Rio de Janeiro e que estava tomando banho lá e morreu asfixiado? Ou eu vi uma família no Chile também brasileira que morreu asfixiada, que foi tomar banho e que estava no banheiro, o pai, a mãe e o filho, o filhinho pequeno, estavam tomando banho. E aí, o pai estava fazendo barba, a mãe estava dando banho no filho, e o aquecedor estava vazando esse gás. O que acontece? Normalmente, em algumas regiões, no Brasil, mais em São Paulo e no Rio, os aquecedores são colocados, aquecedores a gás, dentro do banheiro, o que é um erro. Os aquecedores a gás deveriam ser postos do lado de fora do banheiro. Se eles forem postos dentro do banheiro, você não pode esquecer que quando for tomar banho, você não pode fechar a báscula. Tem que ter circulação de ar. Por quê? Porque se o gás estiver baixo no cilindro de gás, pode ser que a queima, a combustão não seja completa. E aí o que vai acontecer? Não vai gerar só CO2 a queima, vai gerar monóxido de carbono também. Esse cara, quando é gerado, ele se fixa à hemoglobina e faz com que a hemoglobina perca sua utilidade para nós. Ou seja, a hemoglobina nunca mais será utilizada pelo corpo humano, terá que ser descartada. Se a pessoa não renovar a hemoglobina, isso acontece quando não tem oxigênio disponível, ela vai morrer asfixiada. E o pior de tudo, esse gás não tem cheiro. Quando a pessoa desmaia, ela precisa ser socorrida o mais rápido possível. Em geral, o socorro desse gás aqui é a respiração por respirador ou com aquele respirador de pressão. É muito usado em incêndios. E eu vou falar a mesma coisa que eu falei para outra turma a respeito de incêndio. Muitos de vocês moram em prédio. E às vezes acontece um incêndio, as pessoas não sabem se portar. Bom, se você mora nos andares mais altos do prédio, normalmente você pensa, eu vou lá para cima, porque lá para cima o fogo não vai chegar. A tendência é o fogo chegar lá em cima. Certo? E aí você pode dar sorte do bombeiro mandar o helicóptero socorrer lá em cima. Só que o mais correto é você, se você tiver o cabelo grande, você pega uma toalha molhada, enrola na cabeça para você não deixar o seu cabelo exposto, pegar fogo no cabelo é perigoso. Pega uma toalha molhada também e coloca no rosto. E tenta descer as escadas. Se tiver alguma situação que tiver fogo no corredor, mesmo que você desça pela escada de segurança, ou se não tiver escada de segurança no prédio, tiver situação de fogo, tente furar a situação de fogo com a toalha sempre no rosto, molhada. Ah, professor, mas eu vou me queimar. Vai, mas é melhor você ter pequenas queimaduras e viver do que você torrar no fogo, correto? E aí, com o cabelo preso direitinho com a toalha molhada, você não vai queimar o cabelo. Certo? Então, veja bem, essa é uma forma de sobrevivência. Por que é recomendada a toalha molhada no rosto? Porque não se esqueça que na água tem oxigênio dissolvido. Se a toalha aquecer com a temperatura, ela vai liberar esse oxigênio. E mesmo sendo em pequenas concentrações, ele vai ser suficiente para te manter vivo. E vai evitar que sua mucosa queime, cozinhe. E aí você vai ter uma esperança de sobrevivência maior. Certo? Então não faça, não haja com desespero, né? Não tente pular a janela, porque isso daí é suicídio. E
Você já viu várias situações na televisão. Infelizmente, as pessoas morrem, às vezes, por serem menos informadas. Perfeito? A gente tem que estar preparado para tudo. A ciência pode nos salvar de situações, muitas vezes, inesperadas. Alguma pergunta, pessoal? Então, o que quer dizer isso aqui? Os óxidos neutros nem sempre, eles são óxidos neutros nessa reação com água. Mas a retórica de não reage com nada não é bem assim, não. Isso é um pouco mentiroso. Eles reagem, sim, só que em determinadas condições especiais. Altas temperaturas, é um caso de incêndio, alguma coisa assim. Perfeito? Então, você vai ter que memorizar esses 4 óxidos neutros aqui, não esqueça. Fora esses, os óxidos diametais são óxidos o quê? Ácidos. Ou os ditos anidridos. Anidrido significa ácido desidratado. Beleza. Feito isso, você identificou que o óxido é um óxido ácido. Ele vai reagir com água e vai produzir o quê? Um ácido. Ácido começa com o quê? Com hidrogênio na fórmula. Então você só soma o que vai dar. É mais fácil da reação, de obter o produto da reação. Olha o que deu, H2Cl2O2. Dá simplificação? Dá. Simplifica, cancela isso daqui e coloca isso aqui como produto final. A sua reação já vai estar balanceada. Mesma coisa aqui embaixo. Por que vai dar um óxido ácido, apesar de ser um óxido metálico? Porque o NOx é elevado mais 5. Se for NOx mais 5, mais 6 ou mais 7, apesar de ser um óxido metálico, vai ser um óxido ácido. Então aqui deu uma fórmula que também dá simplificação. H2MN2O6. Simplificou? Dividiu tudo por 2? Vai dar o quê? 2HMNO3. Corta isso daqui e o produto final é isso daqui. Já está balanceada a equação. Perguntas. Por que esses caras são neutros? Reagindo com água dá alguma coisa? Neca. Com água dá alguma coisa? Neca. Lembrando dos peróxidos. São os óxidos onde o oxigênio tem NOx -1, devido à presença das pontes peroxídicas. Professor, então o oxigênio só pode ter NOx -1 e -2. Não é bem assim, não. E quando ele estiver ligado a flúor? Mas aí não vai ser óxido, concordo com você, vai ser fluoreto. Mas são situações que ele tem um NOx diferenciado. Por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo. Então veja essa substância aqui, ele faz 2 ligações covalentes com o flúor sendo mais eletronegativo, vai puxar a nuvem eletrônica para ele. Mesma coisa acontece com esse cara aqui. Então quem vai ter a carga negativa? O flúor. O oxigênio acaba por ter a carga o quê? Positiva mais 2. Aqui, porque os 2 oxigênios estão ligados entre si, os 2 oxigênios vão ser mais 1. E não -1, como acontece nos peróxidos. Os 2 são o quê? Fluoretos, não são óxidos. São fluoretos de oxigênio. Professor. Oi. Então, a gente tem agora 4 horas aula de biologia. E a minha aula acabou. É. Beleza. Só coloca o nome para mim aqui, por gentileza, e coloca na frente presente na caixa de diálogo. Tá bom? Espero que a aula tenha sido muito útil, né? E obrigado pela presença de vocês aí, tá? Ótima semana para vocês. Qualquer dúvida, manda no zap para mim, tá? Fique com Deus, beijo no coração aí. Tchau. Tchau, Letícia. Valeu, Alisson. Valeu, Rafael. Valeu, Maria Eduarda, Amanda. A todos um grande abraço.